Os números que nós temos são preocupantes. Nós consumimos menos vegetais do que estão preconizados na roda dos alimentos. Consumimos uma quantidade de fruta que está também ligeiramente abaixo daquilo que está recomendado. Temos um consumo muito baixo de leguminosas, temos um consumo muito elevado de carnes, por exemplo. E estes, digamos, são os principais erros da alimentação em termos gerais na população portuguesa. Olá pessoal, sou o Lucas Oliveira, nutricionista da Proved Portugal, e hoje tenho a alegria de trazer aqui o professor Duarte, que foi meu professor na FCNAUP, para conversarmos um pouco sobre o cenário da alimentação, da saúde pública em Portugal e também entrarmos mais a fundo em alguns outros tópicos específicos que são muito importantes serem conversados. Primeiro, muito obrigado por estar aqui, é mesmo uma alegria, pude aprender muito com você nos tempos de faculdade. E quando pensamos em trazer aqui uma pessoa para falar sobre esses tópicos, você me veio logo à mente, porque realmente tenho uma admiração pela sua capacidade de conhecer muito sobre muitos temas e queria que se apresentasse, falasse um pouquinho da sua jornada, não só acadêmica, mas também sei que também esteve por outras áreas de investigação, publicações de artigos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É também um gosto estar aqui a falar sobre estes temas. É também um prazer revê-lo e testemunhar também, digamos, o seu percurso profissional desde que saiu da faculdade. Portanto, o meu nome é Eduardo Torres, sou professor na Faculdade de Ciências da Nutrição. Tenho uma formação de base em nutrição, portanto sou nutricionista. E depois tenho estudos de mestrado e doutoramento, sobretudo na área da tecnologia alimentar, na área do processamento alimentar, na área da biotecnologia alimentar, e tenho feito investigação nessa área e feito também investigação na área da avaliação do consumo alimentar e da avaliação da exposição da população a vários componentes de origem alimentar, essencialmente perigos químicos, como metais pesados, e outros tipos de contaminantes, com, digamos, um interesse mais toxicológico e de segurança química dos alimentos. Portanto, esses têm sido, digamos, os meios por onde eu tenho navegado enquanto profissional. Excelente. E acho que vamos começar falando sobre o cenário da alimentação dos portugueses, hoje como está o cenário de saúde pública, alimentação, e como você esteve, como mencionou, envolvido no último inquérito alimentar nacional. Hoje sabemos que a população em Portugal tem se distanciado da roda dos alimentos, né? Podemos dizer que basicamente 30% dos alimentos consumidos, pelo menos pelos últimos dados do INAF, nem estão presentes na roda, né? Temos alguns... hoje temos evidências já que a alimentação inadequada tem contribuído não só para o aumento das doenças crônicas, também da piora da qualidade de vida. Isso tem se tornado cada vez mais presente até na infância e na adolescência. Né, Sim. E qual que é para você hoje o cenário da alimentação dos portugueses e mesmo de saúde pública? Assim, os dados que nós temos, por exemplo, em termos de obesidade infantil e na adolescência, colocam-nos numa posição, digamos, não muito agradável de estar, que estamos, digamos, numa posição, temos uma prevalência muito elevada, mesmo comparando com os outros países europeus, desse tipo de patologia. E isso pensando na questão da obesidade infantil e depois pensando também na idade adulta e digamos, na terceira idade ou na velhice, temos aí também uma prevalência muito grande de doenças crónicas, ou seja, estamos a falar de doenças metabólicas tipo diabetes, doenças cardiovasculares, certo tipo de cancros, que são doenças claramente que têm uma etiologia ambiental e para os quais contribuem essencialmente o comportamento dos indivíduos e o ambiente onde eles vivem, e aqui estamos a falar essencialmente da alimentação, da qualidade da alimentação e também do comportamento em termos de atividade física, mobilidade, etc. Ou seja, estamos a falar, os números que nós temos são
preocupantes. A tendência também, ou seja, a evolução também é preocupante. E, portanto, esses números, no fundo, refletem aquilo que nós também já identificamos no Inquérito Alimentar Nacional, que é, em termos de alimentação, nós temos algumas... afastamos-nos dos principais referenciais em Portugal da roda dos alimentos, ou seja, nós consumimos menos vegetais do que estão preconizados na roda dos alimentos. Consumimos uma quantidade de fruta que, embora a diferença não seja tão grande, está também ligeiramente abaixo daquilo que está recomendado. Temos um consumo muito baixo de leguminosas, temos um consumo muito elevado, por exemplo, de produtos de carnes, por exemplo. Sim. Temos, e estes, digamos, são os principais erros da alimentação em termos gerais na população portuguesa. Digamos, paralelamente a isso, temos um consumo muito elevado, por exemplo, de açúcares, açúcares livres. Sim. E aí, isso é o reflexo daquilo que estava a dizer, que é, de facto, muitos dos alimentos que estão na roda, que são consumidos não estão na roda dos alimentos, porque são essencialmente estes alimentos que contêm, na sua formulação, são normalmente alimentos formulados, ou processados, digamos assim, ou ultraprocessados. Ou também chamados hiperpalatáveis, talvez. Exatamente, que são alimentos que, tipicamente, têm na sua composição, têm açúcar adicionado, têm sal, têm gorduras, e que, essencialmente, quando nós olhamos para a quantidade de açúcares livres que é consumido na população, eles estão claramente acima daquilo que é recomendado, que são essencialmente... Esse excesso é particularmente visível nos adolescentes e nas crianças. O que é mais preocupante. Exatamente. Ou seja, quase sempre, quando nós olhamos para a alimentação da população, nós temos as pessoas mais velhas a consumir uma alimentação de melhor, digamos, qualidade que as pessoas mais novas. E isto também é e quando digo mais novas, essencialmente adolescência e infância. Infância, essencialmente, quando passam digamos, a ter autonomia, não é? Para o consumo. E isso também não deixa de ser preocupante, porque é nestas idades também se vão levando os hábitos alimentares. E, portanto, as perspectivas nesse aspecto acabam por não ser muito positivas, porque estas faixas, as pessoas que estão nestas faixas etárias, são aquelas que vão crescer e nos adultos... Então, construir esses hábitos, né, e pensando que doenças crônicas demoram anos, décadas, né, para se desenvolverem. Eu tive acesso a algumas informações recentes sobre a prevalência de obesidade e excesso de peso aqui em Portugal atual. Por volta de 67% da população adulta tem excesso de peso ou obesidade. Se for só obesidade, por volta dos 28%. E o último estudo Global Burden of Disease, a previsão para Portugal para indivíduos com mais de 25 anos, em 2050, é de 40% da população tem obesidade. De 28 para 40. Exato. São duas bases de dados diferentes, mas seria mais ou menos nessa escala. E hoje, por exemplo, tendo acesso a outras informações, o qual o contributo, por exemplo, o último relatório do PNPAS mostrou que o contributo da alimentação inadequada é responsável por cerca de 11% das mortes e por volta de 7% dos anos de vida saudáveis perdidos. Exato. Claro. Né? Há outro aspecto que me parece importante, que tem a ver com esta dicotomia, muitas vezes, que nós temos entre aquilo que é a prevenção e a cura, não é? É que quando nós temos e vivemos num sistema de saúde que é essencialmente privilegia muito a cura e não a prevenção, não é? E a questão da cura
e da medicalização daquilo que é a saúde da população, Sim. traz um aspecto muito relevante, que é a questão da sustentabilidade do próprio sistema. Ou seja, é um custo crescente que a sociedade suporta como um todo, Exato. e até agora está disponível e disposta a fazê-lo, mas esse custo, e olhando para essas tendências e para esses números que nós estamos a ver, podem tornar-se excessivos para aquilo que a própria sociedade está disposta Exato. e, portanto, nós temos claramente que mudar, fazer aqui uma transição para um sistema de saúde muito mais baseado na prevenção, que é um sistema que, em última análise, é muito mais económico. E socialmente é algo que não trará os desafios que no futuro nós provavelmente, ou se nada for feito para transitar para aqui, para este modelo mais preventivo, nós não sei se estaremos dispostos a arcar. Pois é. Bom, tem quando mencionei o impacto da alimentação inadequada, né, na mortalidade, na perda de anos de vida saudável, tem alguns fatores que têm maior contributo, e esse estudo mencionou o elevado consumo de carne vermelha, como você mencionou, mesmo no inquérito a gente já tinha, né, identificado isso, né, no inquérito alimentar nacional, o baixo consumo de cereais integrais, né, embora os cereais e os tubérculos compõem uma parcela muito grande na roda dos alimentos, muitas vezes não são as opções integrais que são consumidas, e mesmo talvez as fontes dos cereais não sejam os alimentos mais nutritivos, né, pensando em toda a composição nutricional, e também o elevado consumo de sódio. Esses seriam os 3 fatores que mais contribuem para os anos de vida saudáveis perdidos. Isso vai muito de encontro ao que, pelo menos eu tenho de interpretação da literatura científica, de que as diretrizes alimentares e as guidelines recomendam para prevenção, quando falamos de prevenção de doenças crônicas, a adoção de padrões alimentares mais de base vegetal. Eu gosto sempre de dizer que, claro, sempre há oportunidades de atualizações, mas a nossa roda dos alimentos, em teoria, já é bastante, até, vamos dizer, plant-based, né, que é o termo mais utilizado de base vegetal. No entanto, não está a ser seguida. Vemos outras diretrizes alimentares também, com abordagens sugerindo priorizar fontes proteicas vegetais, considerando a prevenção, né, do risco de desenvolver doenças crônicas. A minha pergunta aqui para você seria o que acha que seria importante fazer em termos de saúde pública, de programas de saúde pública, para que a população percebesse a relevância de mudança de hábitos alimentares, que para a gente, talvez do meio da nutrição, da alimentação, seja alguma coisa muito, muito simples, conseguisse entender a mudança de hábitos agora para viver bem, viver muito, não só muito, mas com saúde no futuro. Eu percebo que, tanto na minha prática clínica, numa amostra nada representativa dos meus clientes, mas também percebo essa tendência de que hoje em dia os adolescentes, principalmente, jovens adultos, mesmo as crianças, não têm essa percepção do poder que a alimentação tem na prevenção de doenças crônicas. E como isso já está bastante consolidado na literatura. O que você acha que qual seria a melhor estratégia, talvez, para a população perceber a importância da alimentação? Bom, isso é uma pergunta difícil. Né? Provavelmente não existe apenas uma resposta, e existirão várias, mas algo está, de alguma forma, a falhar, na medida em que esses dados que apontas têm a ver com alguma falta de compreensão por parte das faixas etárias mais jovens sobre os impactos da alimentação na saúde. Deve passar sempre por um reforço daquilo que é a educação, daquilo que é e também a criação de ambientes que favoreçam
a adoção de práticas mais saudáveis, quer da alimentação, quer também da própria atividade física. Mas quando eu falo dos ambientes que favorecem essas melhores escolhas, tem muito a ver também com a própria disponibilidade dos alimentos que são fornecidos pela indústria, pelo retalho, etc. E também um reforço do papel da alimentação a nível familiar, a nível de tornar... eu acho que nós somos um país e um povo, a cultura mediterrânica, a cultura portuguesa, digamos, tradicionalmente foi sempre muito... a alimentação é um momento de grande confraternização, de grande interação social, e nós sabemos que as pessoas, quando estão acompanhadas, quando estão num ambiente, nesse tal ambiente, acho que a solidão e o isolamento e o alheamento do momento da refeição acaba por também não contribuir para essa alimentação mais regrada, digamos assim, mais... portanto, de uma maneira geral, eu diria que o reforço da educação a nível das crianças e adolescentes, a questão dos ambientes e da disponibilidade de alimentos mais adequados e também um reforço do papel do momento das refeições na vida familiar e no aspecto social. E reforçar esse aspecto social. Perfeito. Eu acho que realmente é uma questão muito multifatorial e complexa. Se fôssemos colocar em termos práticos hoje, para talvez até motivar as pessoas a entender o impacto das escolhas nas doenças, vemos, como estava a mencionar, que as diretrizes alimentares e mesmo algumas guidelines de prevenção de doenças crônicas, algumas diretrizes também, sugerem priorizar alimentos de origem vegetal, ou seja, maximizar, e vimos isso também no INAF, que há necessidade de aumentar o consumo de frutas, hortícolas, frutos gordos e oleaginosos, leguminosas, cereais integrais, cabe ser. E vemos, por exemplo, a Diretriz Alimentar Nacional da Dinamarca, que sugere priorizar leguminosas e frutos gordos. Outras diretrizes vão até por outras linhas, além de recomendar priorizar alimentos de origem vegetal em geral, mas também fontes proteicas de origem vegetal. Hoje, o que há já de evidência científica, pensando não dos nutrientes, mas já no nível dos grupos alimentares, e depois de padrões alimentares, e quais associações que já temos mais, vamos dizer, robustez científica de benefícios, ou seja, quais padrões alimentares, o que caracteriza um padrão alimentar saudável e quais doenças crônicas temos mais certeza de que podemos prevenir. Assim, claramente o consumo de frutas e vegetais, essencialmente hortofrutícolas, vamos dizer assim, há uma associação clara a muitos níveis. Vamos dizer assim, as pessoas vivem mais tempo mais saudáveis se consumirem mais destes grupos. Essa é uma evidência muito clara e isso está na base, inclusive, das recomendações da Organização Mundial de Saúde, das 5 porções por dia, não é? Nós sabemos que até 5 porções por dia, vamos dizer, comer 5... Quando eu digo 5 porções, independentemente eu sei que é difícil definir o que é uma porção de repente, mas vamos dizer, devemos consumir 5 vezes por dia este tipo de alimentos. E nós vemos que a partir dessa quantidade, mesmo do ponto de vista epidemiológico, não há grande benefício. Ou seja, daí que a recomendação tenha sido exatamente digamos, a otimização do benefício. Portanto, essas 5 porções por dia parece-me... Isso está associado, lá está, a um aumento também do consumo de fibra. Os produtos de origem vegetal têm uma grande particularidade, é que são os fornecedores de fibra. E se nós olharmos para os nutrientes, o consumo de fibra tem, de facto, uma relação causal
ou seja, há uma relação dose e efeito entre um aumento do consumo de fibra e também a prevenção de vários tipos de doença, desde doenças cardiovasculares, desde doenças metabólicas, como, por exemplo, a resistência à insulina ou a diabetes, e também alguns tipos de cancro que também têm uma etiologia... Talvez o cancro do cólon seja um que tem uma associação mais forte. Talvez. Sim, mas não só. Não só. Há outros cancros que estão associados também a um aumento, ou melhor, que o risco desce quando há um aumento do consumo de fibra. E, portanto, aqui este é um aspecto, para mim, considero central na discussão, ou seja, enquanto enquanto uma grande franja da população estiver a consumir muito abaixo destes níveis, ou seja, nós podemos, ou seja, é algo que nós temos que continuar a recomendar e continuar a criar condições para que haja esse aumento de consumo. Esse parece-me, digamos, se tivesse que escolher esse era um dos principais. E, claro, a diminuição, que falou há bocadinho da diminuição genericamente do consumo de sal. Sim. E o consumo de sal está associado ao consumo de muitos produtos, essencialmente, que são processados e aos quais é incorporado sal, e termos a noção que quando vamos consumir quando vamos escolher um alimento, olhar para a quantidade de sódio que contém é sempre uma boa prática. E na cozinha, quando estamos a cozinhar, também termos essa noção de que aquele sal que nós estamos a adicionar à panela não evapora, vamos consumi-lo. Então, se, por exemplo, analisássemos pelas 3, vamos dizer, camadas dos nutrientes, né, a importância das fibras, que está muito clara, do sal, mas também ter atenção à gordura saturada ou mesmo os outros nutrientes, partindo para os alimentos. Mencionou, então, os hortofrutícolas, as leguminosas, cereais integrais. Os frutos secos, os frutos, digamos, frutos gordos, são também um grupo de alimentos que tem características próprias e que o consumo regular apresenta benefícios, ou seja, e quando estou a falar de consumo regular, as pessoas quando olham para os frutos gordos, de uma maneira geral, aquilo que eu me apercebo, é que olham para os frutos gordos como são ricos do ponto de vista energético, são calóricos e, portanto... é tudo ou nada, ou nem consome. Mas a questão é que esses alimentos, em primeiro lugar, eles não devem ser acrescentados à alimentação, eles devem substituir algo. Nós não vamos acrescentar isso à nossa alimentação, vamos substituir algo que consumimos por aquele grupo de alimentos. Então, o malefício do excedente calórico, do excedente energético pode ser exatamente, eles devem substituir, por exemplo, substituir algo que nós vamos consumir ao lanche, ou vamos consumir alguns frutos gordos, porque esses frutos têm outra vantagem, é que são muito ricos, muito densos do ponto de vista nutricional, ou seja, são, para além de terem um perfil lipídico, um perfil de gordura muito positivo, ou seja, tem também um conjunto de micronutrientes, a própria fibra que falamos, que lhes dá uma densidade nutricional muito interessante e também é uma característica dos produtos de origem vegetal esta densidade nutricional, ou seja, eles fornecem muitos nutrientes, ou seja, fornecem uma quantidade de nutrientes muito interessante para a quantidade de energia que nos fornece. A densidade nutricional, a densidade energética é uma relação positiva, os alimentos de origem vegetal. E até poderíamos falar também dos fitonutrientes, né, os polifenóis, outros compostos bioativos que também... Claro. E eu sou muito fã do grupo das leguminosas também, e acho que se pudéssemos, então, por exemplo, sair dos nutrientes para os alimentos, para os padrões alimentares, eu gosto muito de passar a mensagem de pensar em incluir mais, né, ou substituir alguns alimentos, sendo que a substituição é feita por alimentos de origem vegetal, desses que mencionamos, ou seja, incluir mais leguminosas, mais cereais integrais,
tudo. Então, padrões alimentares como, por exemplo, a própria alimentação mediterrânica, outras como a alimentação DASH, né, para hipertensão, ou padrões alimentares vegetarianos dentro de todo o seu espectro, seria mais ou menos, isso seria uma das ferramentas, uma das estratégias de melhorar a qualidade da alimentação da população em Portugal, você acredita? Sim, acredito que sim. Quando nós olhamos a alimentação mediterrânica, é claro que é um modelo que nós temos, um modelo teórico, digamos assim, porque nós, na realidade, já muito poucas... o nosso nível de adesão é muito baixo. Não é só vinho e azeite, e as pessoas bebem vinho e consomem azeite e acham que estão fazendo... Não chega a isso. Não chega a isso. Até porque, para além daquilo que se... acima de tudo, o que eu acho traços muito marcados da alimentação mediterrânica são a frugalidade, ou seja, nós devemos consumir, de uma maneira geral, pouco. Ou seja, a frugalidade é algo que é muito característico da alimentação mediterrânica. E claro que há momentos festivos que digamos que esse consumo aumenta, mas é uma coisa pontual, que acontece de vez em quando, muitas vezes até ao fim de semana. O que acontece é que muitas vezes nós tornamos esses dias, olhamos só para esses dias festivos quando pensamos nesses modelos alimentares. Exato. Pensamos nos domingos mediterrâneos, e não nas segundas, terças, quartas, quintas. E isso a alimentação era muito frugal e é típico da dieta mediterrânica essa frugalidade, essencialmente baseada em produtos de origem animal, de origem vegetal, com pequenas porções de origem vegetal, de origem animal, peço perdão. E depois isso está acompanhado a uma atividade física também bastante intensa. Exato. Primeiro, tradicionalmente, estes povos eram povos que trabalhavam muito, digamos, a terra, tinham atividades muito ativos fisicamente, coisa que neste momento nós não temos. Ou seja, mesmo aí, esse consumo, para o nível de atividade que nós temos atualmente, mesmo aí, nós temos ainda que baixar. Isto obriga-nos a ter maiores cuidados em consumir alimentos ainda mais densos nutricionalmente. Exato. Por isso é que... porque senão vamos ter certos tipos de carências. Exato. Bom, então, como gosto sempre de dizer, temos que refletir sobre estar próximo desse padrão alimentar mais de base vegetal, sendo a alimentação vegetariana uma dessas, mais sobre, como brinquei, não é vinho e azeite, nem se resume a um domingo mediterrâneo, mas sim sobre incluir mais também alimentos de origem vegetal, considerando a qualidade do padrão alimentar. E eu acredito que essa é uma mensagem que tem que ser compreendida. De fato, as pessoas hoje buscam também muito soluções mágicas, pílulas mágicas, é um alimento específico que causa tal, que cura tal, e não pensam nessa ideia do padrão, da mudança do contexto todo. Por isso, eu acho que sim, tem muito trabalho a ser feito, acredito, e eu sou um grande otimista, então acho que as previsões para 2050 não vão ser cumpridas, eu acho que de alguma forma vamos conseguir que a população se alimente melhor. E, bom, queria agradecê-lo. Se pudesse, eu falava aqui de muito mais coisas, tem vários tópicos que eu queria abordar, e até então deixo aberto o convite para outras conversas. Podemos falar sobre podemos pensar nisso. Alimentos processados, aditivos, ou mesmo diretrizes alimentares, coisas do tipo. Claro que sim. Muito obrigado, professor Duarte. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado a todos.